pede por um rei e Deus atende o pedido do povo. O povo desejava ser um rei e Deus deu para eles um rei. E aí a Bíblia diz que então Saul ele sai ali para procurar as jumentas do pai dele e de repente ele encontra ali com Samuel e o Senhor fala: Samuel, eu vou ungir esse aí como rei. E aí a Bíblia diz que Saul então é escolhido como rei. Saul ele era um homem de boa aparência, um homem de boa estatura, um homem alto, forte, que ao olhar naquele povo, talvez o povo pode ter pensado, quando Saul chegar nas guerras, o pessoal vai temer, porque Saul é um homem de boa presença. Só que o que o povo temia não era a presença do homem, mas era a presença de Deus. E aí a palavra do Senhor então diz que Saul agora é escolhido como rei. E Saul começa bem, ele começa ouvindo a instrução do Senhor. Saul começa ali a fazer aquilo que o Senhor ordenava para ele. Só que como todo ser humano que é corruptível, Saul ele se corrompe. Saul agora então, ele começa ali a crescer no seu pensamento, que como ele é um rei, poderia fazer coisas que não era designado a ele. E a palavra do Senhor então diz que Saul ele começa ali a praticar coisas que não estavam agradando ao Senhor. Saul agora começa a deixar, ele para de ouvir a voz de Deus para dar ouvir a voz do povo. Saul para de ouvir as instruções de Deus para ouvir o seu próprio coração. E aí a palavra do Senhor diz que certa vez o Senhor fala para Samuel: Samuel, vai até Saul e fala para Saul pelejar contra o rei Agag. E para Saul eliminar ali aquele povo e acabar com aquele povo e não trazer nada daquele povo. Só que Saul agora, no auge, na fama, Saul então cresce ali no seu coração o desejo de quê? Eu vou lá, eu vou acabar com o povo, mas vou trazer o bem do povo para cá. Talvez para Saul aquilo ali seria inofensivo. Só que a ordem do Senhor sempre foi clara: não trazer nada de povo estrangeiro para o meio do Senhor. E aí agora Saul ele vai ali, ele mata aquele povo, ele poupa a vida daquele rei que não era para ter poupado, que a ordem do Senhor não era para poupar a vida daquele rei, e ele traz junto com ele boi, ovelha, e coloca ali. Talvez o pensamento de Saul era ter pensado: não, eu vou usar a desculpa de que vou sacrificar em prol do Senhor. Então se eu falar assim, não vai ter um peso tão grande no meio do povo de Israel. E aí a palavra do Senhor então diz que o Senhor fala para Samuel: Samuel, Saul já não ouve mais a minha voz. E é aí que está o grande perigo. É quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. É quando nós paramos de ouvir os conselhos do Senhor e queremos seguir pelo nosso próprio coração. Queremos seguir pela nossa própria cabeça. E aí nós vacilamos. E a palavra do Senhor então diz que Saul ele fala assim: olha Samuel, eu fiz tudo que o Senhor ordenou. E aí Samuel fala: então por que eu estou ouvindo o mugido das vacas? E aí talvez Saul, para tentar aliviar um pouco, ele fala: não, eu trouxe porque eu quero sacrificar, quero mostrar ao Senhor. Mas aí Samuel fala: olha, o obedecer é melhor do que o sacrificar. É verdade. E a palavra do Senhor então diz que agora o profeta Samuel vai fazer algo que não estava ali para ele fazer. A palavra diz que Samuel então pega agora e mata aquele rei para cumprir aquilo que o Senhor tinha ordenado. E quando Samuel ele sai dali, o Senhor fala para ele: Samuel, diga para Saul que eu já tenho um rei preparado. Glória a Deus. Porque Saul deixou de ouvir a minha voz. Saul deixou de cumprir aquilo que eu havia ordenado. Então agora eu estou rejeitando Saul. E aí nós entendemos, irmãos, querida igreja, que ser rejeitado pelo homem, tudo bem. Ser rejeitado pelo irmão, tudo bem. Mas ser rejeitado pelo Senhor. A que ponto que o rei Saul ele chegou a ser rejeitado pelo Senhor? E a palavra do Senhor então diz que o Senhor ele fala para Samuel: Samuel está ali triste, porque Samuel havia se apegado a Saul pelo convívio, pelo tempo de convivência. E a palavra do Senhor então diz que Samuel está ali triste, abatido. E o Senhor fala: Samuel, por que está triste? Por que está orando por Saul se eu já o rejeitei? Ou seja, a oração de Samuel já não subia mais, porque o Senhor já havia
E aí a palavra do Senhor então diz que o Senhor chega para Samuel e fala: levanta, enche o vaso de azeite, porque eu já separei para me ouvir. Glória a Deus. Então nós vamos entender que Davi, ele foi ali ungido como rei para estar ali no lugar de Saul, não porque Davi queria, não porque Davi falava bem, não porque Davi tinha uma boa aparência, mas porque Davi era segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor diz que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele estava ali pastoreando ovelhas, não era porque ele era o menor da casa do pai dele, mas é porque ele estava disposto a fazer aquilo que o Senhor queria. E aí, meus irmãos, nós vamos entender aqui que ser escolhido por Deus não é porque o Senhor olhou para você e falou: não, aquele não é bonito, eu vou escolher ele. Ser escolhido por Deus não é porque você fala bem, não é porque você prega bem, não é porque você ora bem, mas é porque você está disposto a fazer aquilo que o Senhor te ordenou. Glória a Deus. Muitas das vezes nós não entendemos que o que prevalece em nosso meio é a vontade de Deus, não é a nossa. O que prevalece na nossa vida não é o nosso querer. Porque Davi estava ali pastoreando as ovelhas, nem passava na cabeça de Davi que o Senhor estava olhando para ele e vendo nele o rei. Você imagina para um jovem que estava ali no campo. A Bíblia diz que enquanto Davi estava cuidando das ovelhas, ele tirava o seu tempinho ali para louvar o Senhor com salmos. E aí tem algo tão interessante, irmãos, que não é só a partir do momento que ele foi ungido como rei que ele começou a adorar o Senhor, mas ele adorava o Senhor quando ele estava no campo. Quando ele estava lá no campo, esquecido pelo pai, pelos irmãos, pela família, ele tirava um tempinho para louvar o Senhor. Glória a Deus. E foi ali no campo, pastoreando ovelha, que se levantou o rei de Israel. E aí o Senhor nos mostra, irmãos, irmãs, jovens, que talvez para nós, a gente olha e fala assim: não, eu apenas vim para a igreja, mas o Senhor está contemplando o seu coração. Glória a Deus. Às vezes você pode pensar: não, eu apenas faço uma abertura de culto, mas o Senhor está contemplando o seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém vai começar, irmãos, no topo. É nos mínimos detalhes. É naquilo que você faz para o Senhor com carinho, com amor. E o Senhor vai anotando. E aí, de repente, o Senhor, Ele honra. Não porque, não, eu cheguei agora, o Senhor vai me honrar, não. É porque ao longo da caminhada você está fazendo, está ajudando, está trabalhando, não está olhando para o homem, não está fazendo para o homem, mas está fazendo para o Senhor. E foi isso que o Senhor viu ali em Davi. Seguindo a leitura, página 7, as circunstâncias em que Davi foi chamado em meio à crise espiritual. Quem pode ler para nós? Irmão Luiz? Página 7. Está escrito assim, ó: as circunstâncias em que Davi foi chamado. Aqui, ó. As circunstâncias em que Davi foi chamado. Aqui, ó. Olha escrito embaixo, ó. As circunstâncias em que Davi foi chamado. É porque na minha é página 7. É página 5, irmãos, página 5. As circunstâncias em que Davi foi chamado. É porque essa aqui é o livrinho do instrutor, então ele é diferente, ele tem mais coisas. Página 5. Luiz, pode ler? A circunstância em que Davi foi chamado? Isso. Glória a Deus. Em meio a uma crise espiritual, de certa forma, a vocação ou a chamada de Davi por parte de Deus estendeu-se a partir da rejeição de Saul. Pelo Senhor, Salmos 13, tem isso também? Samuel 13, 14, 15, 26, 28. É preciso lembrar-se de que antes de ter um rei, o povo de Israel possuía um
uma liderança teórica formada por juízes escolhidos por Deus, os quais defendiam suas causas. Juízes 2, 16 e 19. Não obstante a vontade de Israel manifestada publicamente naquele dia, Salmos 8, 1, 22, 1 Samuel, 8, 1 e 22. Foi esquivar-se do sistema político da teocracia para se tornarem uma monarquia. Como as nações incrédulas, vizinhas, Salmo 8, 1, 7, 19, 22, a vontade do povo não era apenas a de ter um rei, mas de se tornar como as outras nações. Não era, portanto, apenas por uma simples mudança de regime que o povo estava ansiando, mas por troca de governante. Aquela má escolha deixou profeta Samuel alarmado e triste. Amém. Somente até. Eu quero só falar para os irmãos, se vocês olharem de lado, nessa tirinha cinza, vai estar explicando o que é um governo democrático, o que é um governo da monarquia e democrata. Vamos lá. Teocrática. Relativa à teocracia, governo ou sistema político em que a autoridade é exercida diretamente por Deus ou por seus representantes. Monárquia. Forma de governo em que o poder é exercido por um rei, rainha ou imperador. Foi aquilo que nós acabamos de falar. O povo, ele deixa de ser governado pelo Senhor para ser governado por um homem. É onde o povo escolheu o quê? Não, se eu não estou vendo o Senhor fisicamente, então significa para mim que o Senhor ele não pode resolver as minhas batalhas. E aí, onde eles escolheram ter o quê? Ter Saul para poder lhe representar o povo. E a palavra do Senhor, ela vai nos falar que Samuel então é levantado, ou melhor dizendo, Davi é levantado como rei de Israel. Só que Davi, sendo levantado como rei de Israel, ele passou um processo. Porque Davi não conhecia nada de guerra, Davi não sabia nada de um palácio, Davi não sabia como governar um povo. Davi sabia apenas pastorear a ovelha. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Davi ali, ele é preparado pelo Senhor. Ele não assume automaticamente o trono, mas ele é preparado, moldado aos pouquinhos para exercer aquilo que o Senhor tinha levantado ele. A palavra do Senhor vai dizer que, havendo o Senhor rejeitado Saul, agora vem sobre Saul, retira-se o Espírito Santo e vem sobre Saul um espírito de loucura. Que Saul agora não tem mais paz para dormir, não tem paz para viver, não tem paz para comer, vivia atormentado. E a palavra do Senhor então diz que, de repente, manda-se procurar entre o povo alguém que toca uma harpa, alguém que toca um instrumento, alguém que louve, para ver se resolvia o problema de Saul. E aí, de repente, alguém lembra de Davi, que estava no campo pastoreando a ovelha e louvando ao Senhor com a sua harpa. A Bíblia diz que Davi, ele foi ali então chamado para estar ali no palácio, tocando para o rei. A Bíblia diz que quando Davi se apresenta ali ao rei Saul, Saul de momento nenhum tinha na sua cabeça de que Davi ocuparia o seu lugar. Em momento nenhum passava na cabeça daquele povo de que aquele menino pequeno, franzino, ia ser um rei. E a palavra do Senhor então diz que Davi está ali no meio do povo
na presença de Saul, e ele começa a tocar na sua harpa. Só que não é simplesmente um tocar. Não é simplesmente eu pegar aqui um instrumento e começar a tocar qualquer coisa. A Bíblia diz que ele tocava com tanta unção que quando ele começava a tocar, aquele espírito maligno que perturbava Saul saía de Saul. E aí nós vamos entender que louvar ao Senhor vai muito além do que simplesmente pegar e cantar. Adorar ao Senhor vai muito além do que eu chegar aqui, pegar uma harpa, vou ali cantar ali, porque Ele deu oportunidade, eu não posso rejeitar. Vai muito além. Louvar a Deus com um instrumento é muito além do que simplesmente pegar um instrumento e tocar qualquer coisa. Davi, ele consagrava a sua vida a Deus estando ali no campo. Davi, ele preparava todos os dias, não sabendo ele que estaria diante de um rei, mas ele se preparava todos os dias. E aí o Senhor nos chama a atenção para isso aqui. Glória a Deus. Para nós entender que adorar a Ele começa lá na nossa casa. Servir a Ele começa lá no nosso lar. É verdade. Quando nós estamos lavando uma vasilha, adorando ao Senhor. Quando os irmãos estão trabalhando, estão adorando ao Senhor em espírito. Glória a Deus. Eu costumo dizer que o nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. Ele não começa aqui, ele começa lá. O culto, ele não começa aqui, ele começa dentro do nosso lar. Se você passa o dia sem falar com o Senhor, se você está trabalhando e não fala com o Senhor, na hora de almoço você não fala, você não ora, quando você chega aqui você está vazio. Porque você não se encheu durante o dia. Aí quando nós chegamos aqui, nós achamos que o culto está ruim, que o culto está frio, que a palavra está fria, que o louvor está ruim. Mas não é, somos nós que estamos vazios. E aí muitas das vezes nós nos ocupamos tanto com outras coisas, nos enchemos tanto de outras coisas, que não tem espaço para Deus. E aí como que o Senhor vai agir? Então, o que nós vamos entender aqui nessa mensagem é: se eu quero chegar aqui e transbordar, eu preciso me encher na minha casa. É verdade. Glória a Deus. Eu preciso me encher. As minhas queridas irmãs, quando estiver ali fazendo a comida, você está ali com o Senhor, falando com o Senhor. Quantas das vezes, irmãs, não sei se as irmãs é igual eu, que vai fazer uma faxina, gosta de colocar um louvor, a gente está ali limpando a casa, cuidando da casa, cuidando dos afazeres, nós estamos meditando ali no louvor e de repente o Senhor começa a falar conosco. Ali nós estamos nos enchendo. Quando a gente tira ali um tempinho, até mesmo antes de almoçar, que a gente para agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia, nós estamos nos enchendo. Glória a Deus. Não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que você precisa ficar ali o dia inteiro de joelhos dobrados. Não. Glória a Deus. Pode ser no momento que você está ali trabalhando, mas o pensamento ligado no Senhor, a mente ligada no Senhor. Glória a Deus. E aí quando nós cultuamos dentro da nossa casa, nós chegamos aqui, o culto ele é totalmente diferente. Glória a Deus. Aleluia. A missão é totalmente diferente. Então, não tem como eu querer chegar aqui e transbordar se eu não me encher primeiramente no decorrer do dia. Glória a Deus. Aleluia. Não tem como eu chegar aqui e falar: Senhor, me enche, mas se não há espaço para o Senhor encher. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Davi, que estava ali diante daquele rei, ele não se importou com a presença do rei ali, mas ele se importou em adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ele não olhou para quem estava ali fisicamente, mas ele se lembrou de uma coisa: eu adoro o Senhor no campo, eu adoro o Senhor também na presença de Deus. Glória a Deus. E por isso que Davi era o segundo o coração de Deus. Glória a Jesus. Porque por mais que ele estava cheio dos seus afazeres, mas ele também tinha tempo para falar com o Senhor. Por mais que ele estava ali atarefado em cuidar de uma ovelha, porque não é fácil você cuidar de um rebanho. Você imagina um menino no campo, sozinho com as ovelhas, tendo que zelar, tendo que cuidar para não perder nenhuma. Mas ele, mesmo assim atarefado, ele tinha tempo para o Senhor. Glória. Mesmo ali, na preocupação de trazer todas as ovelhas de volta para a casa do seu pai, ele ainda tirava tempo para falar com Deus. E é isso que nos faz diferente. É isso que nos torna diferente.
É entender que, por mais que o dia a dia está corrido, mas se nós tirarmos 5 minutos para falar com o Senhor Ele vai nos encher. Se nós tirar ali 2, 3, 4, 5 minutos para louvar o Senhor comigo, o Senhor vai nos renovar. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor está mostrando para nós, esse estudo que nós estamos vendo aqui. Que por mais que o povo estava ali, o povo de Israel, por mais que ele tinha desejado ter a presença de um homem, mas a presença do Senhor, o Senhor não tinha abandonado o povo. Por mais que Saul havia pecado diante do Senhor, por mais que Saul estava conduzindo o povo a pecar, porque se o rei está pecando, o povo vai seguir quem? Vai seguir o rei. Se o rei está errando, o povo vai seguir o rei. Mas mesmo o povo falhando, o Senhor permaneceu fiel para com o povo. Glória a Deus! Mesmo o povo ali rejeitando o Senhor continuou zelando do povo. O Senhor continuou cuidando daquele povo. Vamos seguir a leitura no segundo parágrafo, diz assim: e nesse contexto que vemos na história bíblica, surgiu Saul, 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 ao 27. Alguém que preenchia os requisitos e a expectativa do povo. 1 Samuel, capítulo 8, 4 e verso 6. Muito cedo em seu governo, Saul demonstrava não ser um homem disposto a buscar a direção de Deus para dirigir Israel. Está lá em 1 Samuel, capítulo 13. Samuel logo observou que Saul era um rei carnal, fraco, desobediente e sem espiritualidade, e portanto desqualificado como líder do povo eleito de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, e o capítulo 15, verso 26 e 28. O maior problema era que um fracasso iminente do rei significava a derrocada de toda a nação. E isso, infelizmente, não tardou a acontecer. Saul assemelhava-se a uma árvore, cujas raízes foram cortadas, permanecendo com suas folhagens verdes por algum tempo. E é neste contexto que o Senhor buscou para si um homem que lhe agradasse e que se tornaria príncipe sobre o seu povo. Está em 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. E Davi era esse homem escolhido. 1 Samuel 16, 12 e 13. Hoje, assim como naquela época, a obra de Deus sofre, em certos lugares, por desobediência de alguns que chegam a ensinar somente por obrigação e vontade humana, sem contudo ter a aprovação de Deus. Entretanto, não é possível alguém permanecer à frente da obra de Deus e ir muito longe se os seus fundamentos espirituais forem derrubados. Então nós vamos entender aqui que é mostrado no nosso dia a dia hoje. Que muitas das vezes nós falamos assim: nossa, mas aquele povo ali, eles não tem uma direção de Deus. Nossa, mas aquela igreja ali, elas não andam, não seguem o princípio. É porque aquela pessoa que está ali na direção daquele trabalho, daquela obra, ela não está sendo guiada por Deus. Ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. E quando se coloca um pastor, um obreiro, uma obreira, um líder à frente da obra, que ele não é guiado pelo Espírito Santo, infelizmente a obra perece. Infelizmente a obra sofre. É por isso que o Senhor nos mostra a importância de nós nos atentar e buscar principalmente o discernimento, para nós ver se de fato é o Senhor que está falando na boca daquela pessoa ou se não é. Se de fato é o Senhor quem está dizendo ou se não é. Se aquela pessoa que está ali conduzindo aquele rebanho, se a pessoa que está ali à frente daquela obra está sendo guiada pelo Espírito Santo, está sendo direcionada por Deus. E se nós encontrarmos em nosso caminho pessoas que não são direcionadas por Deus e nós nos alinhar a elas, nós também seremos pessoas desobedientes e desalinhadas da vontade de Deus. Foi isso que aconteceu. Saul, ele tinha boa aparência, ele falava bem, mas ele não tinha uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Então, se um homem ele começa a governar uma nação
sem a direção de Deus, ele vai governar aquela nação pelo seu próprio coração, pela sua própria cabeça. E muitas das vezes nós batemos na tecla que o Senhor está dizendo, não é assim, não faz assim, e nós batemos, é assim que nós queremos, é assim que vai ser feito. Glória a Deus. E aí muitas das vezes nós fracassamos e nós colocamos a culpa em Deus. Nós tomamos decisões erradas e colocamos a culpa em Deus. Nós fazemos as coisas erradas e colocamos Deus como culpado das nossas atitudes, das nossas direções mal tomadas. Só que o Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que por mais que a gente erre o caminho, por mais que a gente tome a decisão errada, o Senhor ainda tem misericórdia de nos alinhar à vontade dEle. Por mais que a gente erre a direção, o Senhor, Ele pega com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor, e nos direciona no caminho certo. Aleluia. E nós vamos ler aqui, no 2, a gravidade da crise. Diz assim: diante de uma crise de tal gravidade que se abateu sobre a liderança do povo de Deus, Samuel chorava não somente a queda de Saul, mas também se preocupava com a lacuna gerada por sua rejeição definitiva. Deus, que controla as situações, declarou a Samuel que já havia provido para si um rei. Está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Em toda a história bíblica é possível verificar essa forma de Deus tratar com o seu povo. Durante a peregrinação no deserto, vemos como o Senhor não aceitou a desobediência de Moisés, impedindo sua entrada na terra prometida. Está em Números, capítulo 20, e o verso 11 e 12, e também está em Deuteronômio 32, no verso 51 e 52. Mesmo não permitindo que Moisés, em sua rebeldia, continuasse a governar o seu povo e entrasse em Canaã, o Todo-Poderoso não desamparou a sua tribo nômade, pois já havia provido outro líder para finalmente introduzi-lo na terra prometida. Está em Deuteronômio, capítulo 1, verso 37 e 38. Aqui nós temos um exemplo de Moisés, que desobedeceu a voz do Senhor pela pressão do povo, porque ali Moisés ele tirou o povo do Egito, estava conduzindo o povo no deserto. A Bíblia diz que o povo começa a questionar Moisés porque eles tinham fome, tinham sede. Então quem que eles iam procurar? O líder. E aí começa a questionar, começa ali agora a pressionar Moisés para que provesse para eles alimento e provesse para ele água. E Moisés, ali com a pressão do povo, o Senhor dá a ele uma ordem e ele descumpre essa ordem. A Bíblia diz que o Senhor falou com Moisés: Moisés, está vendo aquela rocha? Toca naquela rocha e vai sair água dela. Só que Moisés, tão irado com o povo que o pressionava, o que ele fez? Ele bateu na rocha. E o simples fato de uma pequena decisão fez com que ele não entrasse na terra prometida. E aí nós vamos perceber aqui o perigo das nossas decisões. O perigo de nós tomar uma decisão com raiva. O perigo de nós tomar uma decisão de cabeça quente. De nós tomar uma decisão pressionada. Aí nós tomamos a decisão errada. E quem paga é quem? É nós e o povo. Então, se nós, às vezes assim, a gente no dia a dia, acontece tantas coisas que nos deixa estressados, que nos deixa por muitas vezes desorientados do que fazer. E aí a gente pega e toma uma decisão ali por causa da raiva ou por causa da pressão. E aí de repente essa decisão que nós tomamos nos leva a perder aquilo que é mais precioso para nós. E aí nós vamos ver aqui, os seus aí não tem, mas aqui no livro tem assim, a vocação ou chamado de Davi por parte de Deus externou-se a partir da rejeição de Saul pelo Senhor. Então o fato do Senhor ter levantado Davi foi porque o Senhor havia rejeitado Saul. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, mora um grande perigo escondido. É quando nós falamos assim, eu não vou fazer. Eu não quero fazer. Não quero mexer com isso.
vou ficar sentadinho no meu banco e amém. É quando o Senhor nos chama para fazer a obra dele e nós falamos, não, eu não vou. É quando o Senhor usa o pastor para falar assim, meu irmão, você hoje está na escala para pregar. Não, eu não quero. É quando o pastor fala assim, vamos levantar a campanha de oração na sala. Não, eu não vou. Por pirraça também eu não vou. Se meu nome não tiver lá, eu não faço. Não, eu não vou porque o irmão lá canta melhor do que eu. Não, eu não vou porque a irmã ora melhor do que eu. E aí nós estamos olhando para o ser humano e esquecendo que quem chamou foi Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando nós rejeitamos de fazer a obra do Senhor, nós estamos rejeitando o Senhor. E aí, uma vez o Senhor te perdoa, 2 Ele te perdoa, 3 Ele te perdoa. Só que chega um tempo em que o Senhor ele deixa de se importar com você, porque você não importa com a obra dele. Aí chega um tempo que o Senhor ele para de te corrigir. Aí chega um tempo que o Senhor para de se importar com você, e aí você fala, nossa, mas eu fiz isso, o Senhor não me cobrou. Nossa, mas eu fiz aquilo que o Senhor me chamou a atenção. E aí que está o problema. É quando o Senhor para de te corrigir. Porque aí acontece o que aconteceu com Saul. O Senhor te rejeitou. Então, meus irmãos, tudo aquilo que o Senhor colocar na mão de vocês, façam. Façam com excelência. Façam com amor. Porque é o Senhor que está colocando. Se Saul tivesse seguido a direção do Senhor, se Moisés tivesse seguido a direção do Senhor, se o rei Acabe tivesse seguido a direção do Senhor, se tantos outros tivessem seguido a direção do Senhor, eles estariam tendo um reinado. Glória a Deus, aleluia. Mas deixaram de ouvir o Senhor para ouvir a voz humana. Deixaram de ouvir aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor ensinou, para ouvir aquilo que o povo estava falando. Aleluia, Jesus. Só para vocês terem noção do quão perigoso é, a Bíblia diz que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles botaram na cabeça deles que o fato deles serem filhos de Arão dava para eles permissão de entrar aonde não era devido para eles entrar. E eles acharam que entrando ali não ia acontecer nada. E desobedecendo a voz de Deus, desobedecendo aquilo que o Senhor tinha colocado, não lhe aconteceria nada. Só que a Bíblia diz que quando eles entram, o Senhor tirou a vida dos deuses. Custou caro a desobediência. E ainda custa caro a desobediência. Às vezes nós achamos porque o irmão pega, o irmão erra, Deus não cobrou, mas Deus vai cobrar. E aí, por muitas das vezes, nós queremos olhar ali, meu irmão, não, mas o irmão ferrando, o irmão pecando, não aconteceu nada, eu vou fazer também. É verdade. Só que vai chegar o dia do Senhor cobrar. Tenha certeza disso. Pode passar o tempo que for, mas a cobrança do Senhor vem. E aí daqueles que caírem nas mãos do Senhor. Aí daqueles que praticarem a iniquidade e ser cobrado pelo Senhor. Não vai ser fácil. Não é fácil. Por isso, meus irmãos, não custa nada nós obedecer ao Senhor. Não custa nada, meu irmão, você fazer aquilo que o Senhor te chamou. Não custa nada, minha irmã, você servir ao Senhor com alegria, com amor. Não custa. Você está aqui. Você não está aqui obrigado. Você não está aqui por obrigação. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês que estão aqui, vocês têm uma razão. Cada um de vocês sabe de onde foi que o Senhor tirou vocês. Cada um de vocês sabe a luta que vocês passaram para chegar até aqui. Não tem ninguém que chegou aqui de maneira fácil, não tem. Com certeza tem pessoas aqui que o Senhor já te livrou da morte. Tem pessoas aqui que o Senhor te resgatou das garras da morte para estar aqui hoje. E aí eu te pergunto, basta? Está só aí sentada no seu banco? Será que basta? Será que basta eu vir, sentar aí e tá bom do jeito que está? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu chegar aqui e, eu vou lá porque se eu não for, o pastor puxa minha orelha. Eu vou lá porque se eu não for, a irmã puxa minha orelha. Não, irmãos. Venha porque o Senhor
te salvou da morte. Venha porque o Senhor pagou o preço por você. Não venha obrigado. Não venha para cumprir, não, eu fui lá, fui tantas vezes. Não venha assim. Venha com o seu coração com desejo de servir ao Senhor. Venha com o seu coração ardendo pela presença do Senhor. Glória a Deus. Não porque se você não for, o irmão vai falar, não, irmãos. Porque se for assim, o Senhor nem recebe. Mas se você está aqui todos os dias porque você é grato a tudo que o Senhor tem feito na sua vida, então tenha certeza que o Senhor está recebendo o seu louvor, o Senhor está recebendo a sua adoração e o Senhor está recebendo tudo aquilo que você tem feito. Nós vamos ver aqui, a natureza da vocação de Davi, um desígnio divino. No ensino revelado na palavra de Deus, a vocação divina é um fato declarado e demonstrado entre o povo de Deus. Ele chama quem quer, quando quer e capacita como quer e para o que quer. Essa verdade é demonstrada na vida do sucessor de Saul. Quando lemos os Salmos 89, versículo 20, achei a Deus meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Vemos claramente que Davi foi escolhido por Deus. Ele foi chamado ou recebeu uma vocação da parte do Senhor. Em um contexto maior, é importante entender que o Messias prometido ao povo de Deus seria um descendente da tribo de Judá. E, portanto, Davi é parte direta do cumprimento das promessas divinas a Israel. Está em Isaías 11, no verso 1 e 2, e em Jeremias 23, 5 e 6, e em Atos 2, no verso 29 e 30, e em Romanos 1 e 3. O primeiro versículo do Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, verso 1, enuncia o cumprimento dessa profecia messiânica. No último livro da Bíblia, o próprio Senhor Jesus, o Messias prometido, declara: eu sou a raiz e a geração de Davi. Isso é em Apocalipse, no verso 22 e 16. Tais textos são a evidência do cumprimento da aliança davídica. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado para sempre. Segundo Samuel, no capítulo 7, verso 16. Vamos só adiantar a leitura por causa do horário. Está escrito assim, a resposta humana. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Em 1 Crônicas 28, 4 e 5. Todavia, isso não significa que o Eterno não leve em conta a responsabilidade humana na realização dos seus propósitos. Está em 1 Crônicas 28, 6 e 7. Saul subiu ao trono em resposta à pretensão do povo. 1 Samuel 8, 4 e 6. Que após ouvir a descrição divina do perfil do rei, em 1 Samuel 8, 9 e 18, respondeu categoricamente: não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Assim, de acordo com o discurso do apóstolo Paulo na sinagoga de Antioquia, o Eterno deu Saul em resposta ao injusto clamor do povo, e segundo o que eles idealizaram. Em seguida, Paulo declara que Deus levantou como rei a Davi. Enquanto Davi foi levantado em decorrência da vontade divina, Saul foi dado por Deus segundo o desejo de Israel, de ter alguém como perfil de rei, desse rei. Isso mostra que a escolha divina de homens para o seu serviço leva também em conta a liberdade humana e não a invalida. Saul não estava predestinado ao fracasso. Tampouco Davi estava destinado ao sucesso continuamente. Contrastando a vida de ambos, observamos que os dois foram ungidos da parte de Deus por Samuel, sob iguais condições de conduzir o reino de Israel. Mas a forma como cada um procedeu ante a esse chamado foi muito diferente. Aí nós vamos ver, a Bíblia vai nos mostrar a diferença de um homem levantado pelo povo e de um homem escolhido por Deus. Aquele que foi levantado pelo povo
ele fracassou. O que foi levantado por Deus? Pecou. Mas ele reconheceu o seu pecado. A grande diferença entre Davi e Saul foi: Davi pecou, reconheceu que estava pecando, se humilhou diante de Deus. Saul pecou, sabia que estava pecando e continuou pecando sem se humilhar diante de Deus. E aí nos mostra a importância de nós sempre nos humilharmos diante do Senhor. Para nós vencer qualquer batalha, qualquer guerra, nós devemos o quê? Nos humilhar diante do Senhor. Se nós erramos, nós nos humilhamos e pedimos perdão pelo nosso pecado, não erramos de novo. Nós devemos ter isso no nosso coração, para que não cresça no nosso coração a vaidade como cresceu no coração de Saul, e achar que porque nós temos um cargo, porque nós estamos à frente da obra, nós devemos fazer do nosso jeito. Mas que cresça em nós um coração igual ao coração de Davi, que por mais que a gente seja pecador, nós sempre nos humilhamos diante do Senhor. E sempre nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor nos honrará publicamente. É a palavra dele que diz que quando nós entrarmos, nós fechamos a porta do nosso quarto e falamos com ele. E falamos com ele no secreto, para que ele nos recompense publicamente. E foi aquilo que Davi fez quando ele pecou. Ele não saiu no meio do povo gritando: eu pequei, então vamos mostrar diante do povo. Não. A Bíblia diz que ele foi ali para um cantinho, se humilhou diante de Deus. E o Senhor atendeu a oração de Davi. Então que nós possamos sair daqui nesta noite, crendo que se nós nos humilhar diante do Senhor, o Senhor é poderoso para perdoar os nossos pecados. E se nós nos atentarmos a ouvir a voz do Senhor, nós seremos bem-sucedidos nessa terra. Se nós entendermos que não prevalece a vontade do homem, mas prevalece a vontade de Deus na nossa vida, prevalece o chamado de Deus na nossa vida, nós seremos bem-sucedidos aqui nessa terra quando nós vivemos. Então que hoje nós possamos voltar para as nossas casas, entendendo que o nosso coração precisa estar voltado para o Senhor. Que nós precisamos estar sempre, não é um dia e depois esquecer, não, é sempre ligados com Deus. É sempre tendo intimidade com Deus. Porque se nós tivermos intimidade com Deus, se nós tivermos um diálogo com Deus, porque a oração é diálogo com Deus. Então, se nós tivermos um diálogo com Deus, se nós entendermos que nós somos dependentes dEle, sem Ele nós não somos nada, sem a presença dEle nós não podemos nada. Se Ele não tiver misericórdia, nós não levantamos nem da nossa cama. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos viver dias felizes nessa terra. Nós vamos andar segundo aquilo que o Senhor nos chamou. Então, que hoje vocês guardem isso no coração de vocês. Não importa, irmã Amélia, se você fica na igreja, o Senhor te recompensa. Não importa, irmã Dani, se você toma conta das crianças, o Senhor te recompensa. Não importa, meu irmão, se você toca, o Senhor te recompensa da mesma forma. Não importa, minha irmã, se você chega aqui e apenas substitui o corpo que está faltando. Você está fazendo para o Senhor e o Senhor irá te recompensar. Então, na próxima terça, quem for dar um estudo, pastor, nós paramos aqui no livro, nós falamos na página 10, nesse aí paramos em quanto? Na página 8, proposta da vocação de Davi. Vai dar sequência nesse aí. Beleza. Irmãos, eu vou passar para o pastor. O pastor com palmas galera para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus irmãos. Amém. Irmãos, graças a Deus, né? Eu estava ali ausente da obra aqui, da casa do Senhor, eu fui fazer uma visita ali, de emergência. Mas quando eu cheguei, eu sabia que Deus já estava aqui. Então, o alimento foi bacana. Eu tenho certeza que vocês aprenderam muito. Glória a Deus. Dois pontos aqui que eu pude entender de duas pessoas.
duas sabiam o poder de Deus, só uma que obedeceu. É verdade. Amém? Guarda, não vamos estender mais nada, não tem nem o que falar. Terça-feira tem mais. Guarda a sua revista, estuda ela quando você tiver um tempinho de casa. Amém? Eu sei que Deus já vai usar o próximo que está aqui trazendo essa palavra, esse ensino. Amém, meus irmãos? Amém. Presta bem atenção rapidinho. O pastor Diego veio hoje, meus irmãos, que a esposa dele foi